Oi, hoje eu vou falar de um assunto que é o principal, pelo menos para aquelas pessoas que pensam em empreender um novo negócio, que é a identificação de oportunidades de mercado. Como que o empreendedor pode identificar oportunidades de mercado? Mas muitas vezes isso vem com uma dificuldade um pouco anterior, que é como ter ideias de negócio. Então hoje basicamente eu vou falar sobre esses dois assuntos, como que você pode ter mais ideias de negócio ou melhores ideias de negócio e como você pode selecionar dentre essas ideias qual é a melhor oportunidade de negócio. Então, vou falar um pouco sobre ideias de negócio. Como que você pode gerar ideias de negócio? Basicamente, a gente tem duas lógicas principais. A primeira lógica, ela está associada ao seu perfil pessoal, ao jeito que você é, aquilo que você gosta de aprender. Como é que a gente utiliza essa técnica? Primeira coisa, né? Pega um papel ou abre o computador aí e começa a anotar coisas que você gosta de fazer. Seus passatempos, seus hobbies, essas coisas que você gosta pode ser coisas às vezes tangíveis, que estão associadas a andar de bicicleta, gosto, sei lá, de ler livros, coisas que você gosta. E também pode ser coisas intangíveis que você gosta de fazer, por exemplo, ajudar os outros, cuidar das pessoas, né? Então coloque coisas, uma lista de coisas que você gosta de fazer. Abra uma outra lista. Nessa lista, coloque coisas que você sabe, né, conhecimentos que você domina e principalmente conhecimentos que você vai querer continuar aprendendo. Se imagine aí com 60, 70, 80, 90 anos e você vai querer continuar aprendendo mais sobre esse assunto. Será que você consegue identificar esses assuntos hoje? Então faça duas listas primeiro, coisas que você gosta de fazer e coisas que você sabe e gosta de aprender mais sobre. Depois tente juntar essas duas listas, tente identificar ideias de negócio que estejam nessas duas listas ao mesmo tempo. Uma ideia de negócio que esteja atrelada a coisas que você gosta de fazer e coisas que você gosta de aprender. Depois, dentre essas ideias de negócio que você teve, tente identificar quais o mercado gostaria de pagar. Quais que você conseguiria vender essa ideia como produto, como serviço. Quando você faz essa técnica, você vai ter aí várias ideias de negócio que estão associadas ao seu perfil pessoal. Coisas que você gosta de fazer, coisas que você gosta de aprender e coisas que o mercado pode pagar para que você consiga resolver o problema aí do mercado. Essa é uma técnica. Segunda técnica, ela está associado não a você, mas ao mercado. Então, nessa técnica, você vai olhar para o mercado e principalmente você vai olhar para uma coisa específica do mercado, que são tendências de mercado. O que é uma tendência? São basicamente algumas situações que estão ocorrendo agora e que tendem a ocorrer cada vez mais no futuro. Você tem tendências de curto prazo, né, está ocorrendo agora e depois pode crescer nos próximos 3, 4, 5 anos. E você tem tendências de longo prazo, que começa agora, mas continuará existindo nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Tem várias tendências na sociedade. Qualquer mercado que você olhar, você vai enxergar tendências. Você tem tendência de queda, que talvez não tenha boas oportunidades de negócio, mas você tem algumas tendências de crescimento. Uma tendência que todo mundo sabe que vai ocorrer. Por exemplo, envelhecimento da população. As pessoas estão ficando mais idosas. Mais do que isso, elas estão vivendo mais. Né? A envelhecimento da população traz que tipo de problema? Se você conseguir identificar uma solução ou uma ou mais soluções para esse problema, talvez você tenha aí uma ideia de negócio. Então você olhe tendências, identifique tendências que você queira estar atrelado, identifique problemas dessas tendências, e depois identifique soluções para essas tendências. Essas soluções são as suas ideias de negócio. Então, são essas duas técnicas principais. Uma técnica de geração de ideias a partir daquilo que você é. Uma outra técnica que você olha para o mercado e você identifica tendências que estão ocorrendo no mercado. Você pode ter uma outra técnica de geração de ideias que é copiar. Né? Mas se você for copiar, tente copiar de lugares muito distantes. Algum negócio que você viu numa outra cidade, ou principalmente num outro país, e você quer desenvolver na sua cidade ou aqui no Brasil. Então dá para copiar também, mas desde que você copie de muito longe. Se você for copiar de um lugar muito próximo, é mais fácil você ir lá abrir uma franquia do que simplesmente copiar. Né? Então você pode trazer ideias de fora,
mas sempre adaptando para o mercado local. Então, pense nessas técnicas de geração de ideias, faça uma listinha de ideias e depois você vai tentar analisar qual dessa ideia é a melhor oportunidade de negócio. Uma ideia nem sempre é uma boa oportunidade de negócio. Como é que eu avalio as minhas ideias? Eu uso uma lógica que ela tem 4 filtros, ela tem 4 critérios principais. Né? O primeiro critério é benefício claro para o cliente. Pega essa ideia, tenta validar com o cliente, tenta ver se o cliente entende aquilo como benefício, entende aquilo como se aquilo resolve o problema dele ou dela ou da empresa onde ele trabalha. Se essa ideia tiver benefício claro para o cliente, essa ideia tende a ser uma melhor oportunidade de negócio. Né? A melhor situação de benefício claro para o cliente é quando o futuro cliente, só de ver o produto ou serviço, ele entende o benefício. Né? A segunda melhor situação ocorre quando ele pode ver, mas ele não entende. Você tem que explicar para ele. Ok, a melhor situação seria que ele tivesse visto e entendido, mas se ele não entendeu, você pode explicar para ele. E a terceira situação é que você tem que demonstrar, explicando, talvez ele não entenda direito, você vai ter que demonstrar, ele vai ter que utilizar o produto, interagir com o serviço para entender o benefício. Mas o seu desafio é, como é que eu transformo algo que eu preciso demonstrar ou explicar de uma forma visual? Porque o ideal mesmo de benefício claro para o cliente, o cliente só de ver o seu produto ou serviço entende que resolve o problema dele, tem benefício claro para o cliente. Esse é o primeiro critério. Segundo critério está associado a sua ideia, ela atinge um tamanho de mercado adequado? O que é tamanho de mercado adequado? Vai depender muito do terceiro critério, que é lucratividade. Quanto de lucro você está esperando desse negócio? É importante que você tenha pelo menos um patamar mínimo para conseguir avaliar, dentre as ideias, quais são aquelas que atingem pelo menos o patamar mínimo. É claro que quanto mais lucro, melhor, mas pelo menos ela tem que ter um patamar mínimo. E como é que você vai atingir esse patamar mínimo? Com o tamanho de mercado. Então, o tamanho de mercado ele tem que ser o suficiente para que você consiga ter uma lucratividade mínima ou minimamente atrativa para você. O quarto critério está associado à inovação. Até que ponto a sua ideia ela é diferenciada ou inovadora comparando com aquilo que já tem no mercado. Como eu já falei, se você simplesmente tem uma ideia que já existe no mercado, não adianta copiar. É melhor você abrir uma franquia do negócio. Mas se você teve uma ideia e essa ideia ela é diferente ou ela é inovadora comparando com o que já tem no mercado, ela tende a ser uma melhor oportunidade de negócio. Então, você tem que passar a sua ideia por esse filtro. Benefício claro para o cliente, tamanho de mercado adequado, lucratividade mínima, ou qual é o patamar de lucratividade, e a terceira, inovação ou diferenciação. Pega as suas ideias, vê quais obteriam, por exemplo, as melhores notas em cada um desses critérios. Né? Qual tem mais benefício claro para o cliente, qual consegue atingir um mercado maior, qual consegue gerar uma lucratividade maior, qual é aquela que tem mais vantagem competitiva porque ela é diferente ou inovadora. Utilizando esses critérios, você consegue identificar, ou pelo menos separar ou priorizar, dentre as várias ideias que você teve, quais são aquelas que são as melhores. Mas identificar uma boa oportunidade de negócio não é o suficiente. Por quê? Uma boa oportunidade ela pode ser boa para você, pode não ser boa para uma outra pessoa. Isso vai depender muito do perfil da pessoa, da relação da pessoa com aquela oportunidade de mercado. Para uma oportunidade de mercado ser boa, não só em relação ao mercado, mas também à pessoa, ao empreendedor que vai tocar aquilo, essa oportunidade de negócio ela tem que atender o propósito pessoal do empreendedor. E o propósito pessoal do empreendedor não deve ser associado prioritariamente a ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é um propósito importante de qualquer negócio, mas não deve ser o primeiro. O primeiro propósito é atender bem o cliente, resolver bem o cliente. E o empreendedor, ele deveria enxergar isso como o propósito do negócio dele, o propósito da vida dele como empreendedor. Então, se você conseguir identificar alguma oportunidade que atende o seu propósito como pessoa, como empreendedor, muito provavelmente você vai oferecer um bom produto, um bom serviço, e com isso você vai ter mais lucro, ou um lucro melhor.
Então, o propósito de qualquer negócio não deveria ser, primeiro, dinheiro. Deveria ser atender melhor o cliente. Depois vem o resultado financeiro. Basicamente é isso, né? Como que a gente identifica boas oportunidades de negócio. Você tem um resumo de como que você pode gerar mais ideias de negócio, como que você consegue selecionar dentre essas ideias quais são as melhores oportunidades de negócio. Por enquanto é isso. Bons negócios.